Olá, queridos e queridas, educandos, educandas, espero que esteja tudo bem aí, tudo bem, né? Pessoal, gostaria muito de agradecer vocês que tiveram presente na nossa videochamada na última aula, foi muito bacana. Eu sei que às vezes as horas ali, né, não são compatíveis com o momento que cada um está vivendo, eu entendo um pouco disso e realmente as coisas estão meio complicadas, né? Mas, enfim, quem conseguiu estar ali com a gente foi muito legal, agradeço muito. Nosso papo foi sobre um pouco sobre o Jeremias, né? Jeremias Alma, que na nossa aula anterior tinha sido abordado aí esse tema em que eu falei sobre os dois artistas que fizeram ali a releitura, né, de um dos personagens do Maurício de Souza, que é o Jeremias, e que ganhou aí essa visibilidade tão grande e que tem feito um sucesso aí pelo país afora. Bem, gente, a gente fala hoje sobre um tema que eu falei naquela aula, que era a condição da gente ter um fanart, né? Uma criação em fanart, fazendo ali a diferença sobre a releitura, que no caso é o Jeremias. O Jeremias é um personagem que naquela condição em que foi apresentado para vocês na aula, ele está em formato de releitura, né? Porque o personagem já existe por um artista e outros resolveram recriá-lo, né? Com alguns componentes, algumas características do personagem original, porém dando ali cada um deles uma outra visibilidade, né? Um outro formato, vamos dizer assim. Então, é dentro disso que a gente fala hoje e também colocando a diferença aqui, que é o fanart. O fanart é legal falar para vocês porque é o seguinte, é basicamente uma coisa que a gente vive muito e sem perceber. Quando você é criança e gosta de um personagem e que, por sinal, você também gosta de desenhar, você às vezes se pega desenhando ele ali de outras formas, né? Eu digo, com um ângulo diferente do que você já viu ele em algum outro desenho, você faz ele em alguma posição diferente e tal, e isso é um fanart, sabe? Quando você reproduz um personagem, só que é um pouco... A gente às vezes quase que confunde, né, com a releitura, mas é fácil distinguir. Ó. A releitura, como eu já disse, você está ali recriando o personagem e dando a ele uma característica diferente. As pessoas vão ver que é que é um personagem tal, por exemplo, Mona Lisa, que todo mundo conhece. A Mona Lisa é uma das personagens que tem muita releitura dela no mundo, assim. E aqui, na verdade, teve mais releituras até hoje e a cada vez alguém está fazendo outras, né? Seja graficamente, na pintura, no desenho. Possivelmente deve ter ela até em outros formatos, né, de obra, tipo esculturas e tal. Mas o que acontece? O fanart, ele tem uma diferença que é o seguinte. Você está ali prestando uma homenagem ao seu personagem preferido, né? Seja ele de uma série, seja ele de um filme, de um anime e tal, e você reproduz e às vezes até coloca um elemento que vai lembrar o personagem, né? Coloca isso às vezes na roupa, num gesto diferente. O fanart não é você pegar o desenho como ele está exatamente ali, igualzinho, e reproduzir ali do lado, não é isso. Aí você realmente está fazendo uma reprodução, né, uma cópia e tal, que é bacana também, é uma forma de estudo, né, você observar e reproduzir ali do outro lado e tal, e olhando e fazendo, bacana. Mas quando você vai olhando, pegando um pouco das características e mudando o jeito dele de ficar, colocando elementos da história dele durante o desenho também, né? Um pouco do que fala dele e tal. Isso aí já é o fanart, tá bem? A gente tem que, no meio de toda essa questão de fanart, né, de releituras e tal, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado são os direitos autorais.
É porque acontece o seguinte, às vezes a pessoa desenha, né? Às vezes ela consegue ali fazer um traço legal do desenho, ou tem pessoas que até por maldade põem lá um papel por cima e refaz aquele traço. Uma maldade assim, né, de leve, né? Porque parece ser uma brincadeira mesmo, mas muitas vezes a pessoa não entende que ela está reproduzindo algo que já existe, que já tem um autor, e muitas vezes, dependendo da visibilidade que aquela imagem toma, isso acarreta sérios problemas jurídicos por questões de direitos autorais. O criador ou às vezes a editora, ela tem o poder sobre aquela imagem e a pessoa está reproduzindo com um sentido às vezes até comercial ou com uma visibilidade grande, né? Ou às vezes não é com o intuito de uma visibilidade grande, ela está ali às vezes reproduzindo, mas do nada, como o desenho ficou legal, ou alguma outra pessoa que é muito fã também viu e gostou, vai ali espalhando aquela imagem e aí torna uma coisa mais complicada, tá? Então, assim, o fanart já é uma coisa legal, que às vezes até a própria editora ou o portador dos direitos acha interessante essa montagem ali por cima como uma homenagem realmente ao personagem. Então é bom que a gente saiba diferenciar essas coisas, tá ok? Eu até teria um fanart aqui para mostrar para vocês. Na verdade eu tenho um que eu tive que refazê-lo, né? Porque eu estava fazendo em Ouro Preto, por exemplo, e tinha uma turista lá que se encantou com o desenho, ela estava na mesma pousada que eu, e passou assim enquanto eu estava desenhando, e queria de todo jeito comprar. A minha intenção não era vender, e ela é fã também da Daenerys, que por sinal é a que eu estava desenhando ali. A Daenerys é da série Game of Thrones, alguns aí já devem ter ouvido falar, né? Ela chamada a Mãe dos Dragões, e eu gosto demais, é a personagem que eu mais gostava na série. E teve uma fase que eu comecei a esboçar ela muito, em várias formas e tal, e resolvi um dia fechar realmente um desenho em que ela tivesse ali com um dos dragões por perto e tal. E aí ela se encantou tanto com o desenho e eu deixei, bora lá, né? Mas como eu gosto muito da personagem, o que eu fiz? Eu peguei daquele desenho que eu já estava ali criando e fui fazendo um outro através daqueles traços lá e fiquei com ele aqui, e o outro foi. Vou mostrar aqui para vocês, ó, é este, tá? E vou deixando aqui rolando uns outros enquanto a gente está conversando mesmo, para vocês entenderem aí como é essa questão de fanart no mundo. Alguns têm visibilidade muito grande, dependendo do site que a pessoa posta, né? Dependendo do perfil também aí que a pessoa use, e às vezes acha outros fãs que vão curtindo, né? E vão disseminando ali essa imagem da melhor forma possível. E hoje, por exemplo, eu queria deixar essa oportunidade para vocês de fazer também um fanart, né? Vocês escolherem ali um desses personagens que vocês tanto gostam e, claro, fazer do jeito de vocês. Hoje eu nem vou ficar aqui desenhando meu fanart e mostrar para vocês, porque para não engessar muito a ideia, eu sei que cada um tem um personagem diferente aí que goste, né? De uma série diferente e tal. E não se preocupe em fazer o personagem inteiro, pode ser ali só uma parte dele, alguma coisa que lembre ele, tá? Nesse caso, já vai estar valendo demais. Então é isso, gente. Gostaria demais de receber aqui os desenhos de vocês, dar uma curtida, e a gente vai montar até um mosaico depois com essas devolutivas, e a gente vai ter uma surpresinha aí de visibilidade para vocês, tá? A gente junta todos eles e tal. Então bora lá. Tô louco para ver já, ok? Esse trabalho de vocês. E deixo vocês aqui no finalzinho da nossa aula com a imagem da Daenerys. Até a próxima.